A paz do Senhor, meus irmãos, boa noite. Que Deus possa estar abençoando a vida de cada um mais uma noite. Meus irmãos, eu tinha ficado um tempo sem fazer live, né? As coisas muito corrido, tava tudo muito corrido. Mas eu voltei, né? A estar falando um pouco da palavra de Deus, né? A gente tem falado muito da palavra do Senhor na igreja. Mas a gente também tem que pregoar para fora, né? Porque a gente começa a acostumar tanto em pregar no templo e a gente muitas vezes esquece de pregar para os de fora. Amém? Meus irmãos, para você que vai entrar nessa live ao vivo, para você que vai assistir ela depois, né, de eu ter compartilhado ela, eu quero dizer para os irmãos que hoje nós vamos entrar num tema muito forte, que é sobre santidade. É um tema que hoje ele está assim meio escasso, né, de ser pregado. As pessoas hoje, com essa evolução daquele versículo, não julgueis para que não seja julgado, eles acham que aquele versículo ali está falando que ninguém pode julgar a gente, que só Deus, né, pode julgar a gente. Eu creio que julgar, meus irmãos, o ser humano, ele pode fazer um julgamento reto, né, na justiça, né? Por exemplo, a pessoa que matou, então você não pode julgar ele não pode ser condenado à prisão porque ele matou. Ah, não me julgue, porque só Deus me julga, só Deus é perfeito. Mas a gente vê que o mundo, né? O mundo, o estatuto, né? De justiça, né? O livro de direito, que foi retirado muito da Bíblia, advogados estudam ele, né? Para estar tomando uma decisão mais correta diante do que foi feito. Se a pessoa ela é merecedora de prisão, ela vai ser presa, né? Se a pessoa está injustamente na prisão, ela tem que ser absorvida. Mas para isso tudo acontecer, tem que ter um julgamento. Eu acredito que nós, ser humano, nós não podemos condenar alguém ao céu e ao inferno. Isso aí a gente não pode falar claramente que a pessoa já está no inferno, ou vai para o inferno, ou vai para o céu. Porque estado, meu irmão, estado já significa momento, né? Realmente, Jesus falou assim, ó, aquele que crê em mim e ser batizado será salvo. Aí fala, mas o que não crê já está condenado. Então nós todos que somos cristãos, nós estávamos condenados. Era o estado. Mas quando o evangelho veio ao nosso encontro, a gente mudou a trajetória da nossa vida através do Espírito Santo. Hoje somos cidadão celestial. Então hoje nós não somos mais condenados. Hoje nós somos absorvidos pelo sacrifício vivo de Jesus. Mas esse versículo que eles muito usam de não condenais, né? Não julgais, ele está fazendo algo assim muito sério, porque assim, ó, as pessoas, tudo bem, a gente tem o direito de fazer o que quiser da vida, né? Mas as pessoas acham, quando se tornam cristão, que Jesus não vai preocupar com o pecado dele, que ele pode continuar a mesma prática, ou pior, né? E que ele pode viver do jeito que ele quer, que Deus não está preocupado com isso, está preocupado com o coração. Mas eu quero dizer para você que a palavra de Deus fala que Deus nos quer, a nossa adoração verdadeira é corpo, alma e espírito. Então Deus realmente está preocupado com o teu corpo, sim. Deus está preocupado com o teu espírito e com a tua alma. E o Senhor também está preocupado sim com o teu corpo, meu irmão. Porque quando o Senhor fala assim, que o nosso corpo ele é templo do Espírito Santo, está falando que ele é morada do Espírito Santo. Então, a
palavra de Deus ainda fala assim, ó, não instigais o Espírito Santo, o Espírito que há em vós, o Espírito que vocês receberam por adoção. Então assim, ó, o Espírito Santo, ele é santo, já fala, Espírito Santo, que é o tema que nós vamos entrar hoje de santidade, que muitos não têm pregado mais sobre isso. Muitos com medo de perder a agenda, muitos com medo de não ser mais ovacionado pelo povo, muitos não pregam porque não vivem, então vão pregar aquilo que não conhecem. Mas eu quero trazer essa mensagem para você sobre santidade. Você que está aí agora, se você tiver com a tua Bíblia na mão, medita em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 14 e 15. Olha aqui o que a palavra de Deus fala. Palavra de Deus, não minha, de Deus. Está escrito assim, ó. Como filhos obedientes, não vos amoldeis as paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Esse versículo aqui está falando assim, ó. Que agora nós somos filhos obedientes quando aceitamos Cristo, né? E para nós não nos amoldar as paixões que nós tínhamos ainda no nosso tempo da ignorância. A palavra de Deus fala que Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Mas o Senhor fala assim, que é melhor não conhecer a verdade, que é a Bíblia, do que conhecê-la e não a praticá-la, né? Aí no versículo 15 diz assim, ó, mas como é santo aquele que vos chamou, sede também santos em toda a vossa maneira de viver. Meus irmãos, vamos pegar esse versículo aqui, esse capítulo de 1 Pedro aqui. O que significa santidade? Santidade de Deus, ela é diferente da santidade dos santos humanos. Porque Deus ele realmente é santo, ele é perfeito. Ele não tem mancha, não tem mácula. O Senhor, ele é luz. A palavra de Deus fala que ele é luz, ele não há trevas. E ele é santo, ele é perfeito, né? Mas engraçado que aqui no versículo 15 está falando assim, ó, mas como é santo aquele que vos chamou, sede também santo em todas as vossas maneiras de viver. O que é santidade para nós cristãos? É separação. Nós somos separados. Nós não vivemos mais de acordo com este mundo. Nossa vida hoje, quando nós nos tornamos cristãos, ela é pautada na Bíblia. A Bíblia é o manual do cristão. A Bíblia é o livro da lei do cristão. Por isso que a palavra de Deus fala, se bebias, não bebe mais, se matava, não mata mais, se roubava, não roube mais, se enganava, não engane mais. É uma transformação. O evangelho é uma metamorfose. Nós estamos saindo de mortos, caminhados para o pecado, nós estamos saindo dessa situação para a vida. Aí você pergunta, mas não vai morrer? Vamos morrer. Alguns sim, alguns não, porque aqueles filhos de Deus, ainda, que morrerem, dormirem antes de Jesus voltar, a palavra de Deus fala que eles serão ressuscitados, né? Encontrarão com o Senhor nas alturas. E aqueles que estão vivos terão seus corpos transformados e vão se encontrar com o Senhor nas alturas. Agora, aqueles que não são filhos de Deus, eles vão ser ressuscitados também. Mas eles passarão pela segunda morte, que é a morte eterna, né? Então, o que eu quero dizer para você esta noite? Nós, meus irmãos, temos que viver em santidade. Porque o próprio Deus nosso, ele quer que nós andemos assim. O nosso Deus, ele quer que nós sejamos santos. Eu não me recordo aqui, que eu não sou muito bom de guardar versículos assim, mas a Bíblia diz assim que os nossos pecados que faz separação entre nós e Deus.
Se eu não me engano, acho que é no livro de Isaías. Então nós temos que ser santos, sim, separados. Nós temos que ser melhor do que nós éramos quando éramos ovelhas desgarradas, né? Como que eu posso dizer que eu sou cristão? Porque, meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. A maior característica de um verdadeiro cristão é santidade. Ele quer andar em santidade. Não para querer ser melhor que as pessoas, não para querer arrotar a santidade, não. Ele quer se santificar porque aquele que chamou ele é santo. Ele quer agradar a ele. E para agradar a Deus e santificar não é fácil. Não é fácil. Porque santidade, meu irmão, é algo tão profundo. É uma briga, né? Que nós teremos de santidade e pecado. Por mais que o Senhor, quando nós nos convertemos, ele tira o pecado de nós, mas a carne ela ainda luta contra o espírito, né? E sempre a carne vai puxar para o pecado, para as coisas deste mundo, para a prostituição, para adultério, para a bebida, para a ira, para a fornicação. Ela vai puxar para todo tipo de pecado. E o espírito, ele quer puxar para Jesus, para Deus, que é santo. E a palavra de Deus aqui está dizendo, no versículo 15 aqui do 1 Pedro, no capítulo 1, fala assim, ó, sede também santos em toda a vossa maneira de viver. Então, como que eu posso falar que eu sou um cristão se eu não coloco a minha maneira de viver em santidade? Não existe isso. Nós temos que parar. Olha, eu vou falar, nós estamos numa geração de pessoas mimadas, pessoas menino. Nós estamos numa geração de crente Nutella. Nós estamos numa geração de crente que tudo ele se escandaliza. Se pregar contra o pecado e aquilo ali, ele estiver na prática do pecado, aquilo ali confrontar ele já não quer mais voltar na igreja, ele já não gosta do pregador. Ele acha que aquele lugar ali, as pessoas não estão pregando a verdade. Mas então deixa eu te falar uma coisa para você. Eu tô te falando do versículo de santidade no Novo Testamento, que está aqui, ó, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 14 e 15. E aqui ele está falando que até a nossa maneira de andar, de agir, de viver, tem que ser santa. Para quê? Para agradar a Deus. A palavra de Deus diz assim, que sem santidade, ninguém pode agradar a Deus. E sem santificação, ninguém verá a Deus. Nós começamos um processo de santificação aqui na terra. Porque a palavra de Deus fala assim, ó, aquele que começou a boa obra, ele é fiel para aperfeiçoá-la até o fim. Até que fim? Ou até o findar desse mundo, ou até Jesus nos arrebatar. E lá realmente nós vamos ser transformados. Esse corpo corruptível tornará o corpo incorruptível. Então nós não sofreremos mais com o pecado. Porque o nosso Deus é santo. Então aqui eu vou abrir um parênteses aqui para você. Não se engane. Não se engane. A pessoa pode ter uma boa eloquência. A pessoa pode ter um bom argumento. A pessoa pode ser uma pessoa que arrasta multidões com palavras. A pessoa pode ser uma pessoa assim, carismática. A pessoa pode ser uma pessoa assim, que distribui cesta básica todo dia. 20, 30, 40 cesta básica. A pessoa pode sair de casa e ir lá agora, no viaduto, pregar para vários travestis ou para várias pessoas. Ele pode fazer de tudo. Mas se ele não nasceu de novo e se ele não se santifica, o que ele está fazendo está salvando as pessoas que ele está fazendo, mas ele mesmo está ficando. Mas aí que também é o problema. O evangelho é mais vida do que palavra. Sabe por que eu prego aqui sobre santidade para você? E olha que eu estou aqui numa rede. Esse vídeo, meus irmãos, ele vai para vários lugares.
Ele vai para vários lugares. Você que está aí me assistindo agora, compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir a verdade, porque as verdades hoje estão saindo de cima dos púlpitos. Hoje qualquer coisa, ai, isso não escandaliza, ai, não faça isso, saiba falar. Jesus, meus irmãos, ele falava aquilo que ele tinha que falar. João Batista, ele falava aquilo que tinha que falar, a raça de víboras, arrependei-vos. Ele falou, olha, Herodias, né, que estava dormindo lá com o rei, né? Então, meus irmãos, nós temos que falar. Sabe por quê? As pessoas não estão querendo mais o evangelho? E isso não é desculpa para quem não quer mais o evangelho. Porque Jesus falou que teria falsos e teria verdadeiros na igreja, no corpo de Cristo. Mas eu quero dizer para você, se você está na igreja, que o seu pastor ele é um cara que depois de se converter, você já não só ouvir, porque não podemos falar de calúnias, mas se você conhece um pastor que já aconteceu tantas coisas, que a fama dele é de mulherengue, você já presenciou tudo, você continua na igreja dele, eu vou falar uma coisa para você. Você está entregando a tua mulher também para esse pastor. Se você tem um pregador, você conhece o pregador, porque ele tem uma boa eloquência, ele não confronta ninguém, mas aonde que ele está pregando, ele sai com a mulher, ele canta a tua esposa, ele canta os irmãos da igreja. E aí? Eu te pergunto uma coisa. Este é o verdadeiro cristão? Meus irmãos, eu estou aqui abertamente pregando para você. E olha aqui, eu tenho WhatsApp, eu tenho Facebook, eu tenho Messenger, eu tenho Instagram. E eu vou te falar uma coisa para você. Muita gente fala que isso tudo é do diabo. Não é do diabo. A luz e trevas está dentro de nós. Se você é uma pessoa que não é convertida, tudo que você tem vai servir para iniquidade. Mas se você é uma pessoa que conheceu Jesus, se arrependeu e toda a sua vida hoje é para glorificar o nome de Cristo, o seu Instagram é bênção, o seu Facebook é bênção, que mais? O teu carro é bênção, tua moto é bênção, tua família é bênção. Por quê, meus irmãos? A palavra de Deus fala assim que quem é luz, né? Que os nossos olhos, né? São a luz, né? Do nosso corpo. Né? Se os nossos olhos são luz, tudo aquilo que nós temos é luz. Mas se nossos olhos for trevas, porque os olhos, principalmente vou falar do homem, é onde entra tudo aquilo que pode ser treva e luz. O pecado, meus irmãos, ele não vem de uma vez. O pecado começa com os olhares. Estou falando de homem. Mulher, eu te provo que já é conversa. Muitas mulheres, hoje está diferente, assim, mas as mulheres não é muito de olhar. Mulher é mais de ouvir. Por isso você vê aí muitas mulheres aí que seus maridos dizem ser cristão, mas não dão atenção para tua esposa, mas fica aí olhando a irmãzinha, fica aí olhando essas meninas aí da rua aí que anda quase nua, em vez de pregar para ela, não, fica cobiçando e deixa a tua esposa em casa e deixa ela de lado. Aí vem o lobo com pele de ovelha, né? E começa a falar no ouvido da tua esposa. Você deixa ela vulnerável. Então, isso é difícil. Mas nós temos que andar em santidade. Meus irmãos, santidade é uma das maiores virtudes de um cristão. É das maiores virtudes que um cristão pode ter. É a maior virtude. Então, a palavra de Deus fala que o Senhor, Ele quer que sejamos santos. E isso nós lemos aqui, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15, né? Que fala, mas como é santo aquele que vos chamou, ele está falando, olha aqui, sede também santo em toda a vossa maneira de viver.
Tem irmãs aí que fala que é cristã, que é de Deus, tirando lives aí, mostrando seios, mostrando biquínis, misericórdia, em praias. Minha irmã, você tá naquele lugarzinho lá? Tá com fio dental? Não tira foto, não. Fica só pra você. E outro, pregadores hoje, que gastam mais tempo em academia do que na palavra. E depois fica tirando fotinha ainda do peitoral. Meus irmãos, quando nós começamos, olha aqui, quando nós começamos a ler Heróis da Fé, eu vou falar de mim, eu fico com vergonha. Porque eu nunca vi um evangelho igual estão pregando hoje. O evangelho, meus irmãos, de facilidade. Pega, agarra, a chave tá aí, a casa tá aí, Deus está te abençoando, eu vou contar até 3, vou pisar na cabeça de Satanás, 1, 2, 3, pisa aí, meu irmão. Não é assim não, o evangelho não é isso. O evangelho é mudança de caráter. Mudança de atitude. Mudança de vida. E isso quem pode nos dar é somente o Espírito Santo. É só através do Espírito Santo que nós teremos santidade na nossa vida. E eu vou falar, por isso que muitas pessoas hoje não querem mais ir para a igreja. Não é justificativa. Mas eu já ouvi tanta gente falando, eu vou para a igreja, e eu não estou falando de pessoas que estavam na igreja e estavam, não. Estou falando de ímpios. Mas os escândalos, Jesus já tinha alertado isso para nós. Mas sabe o que é o problema? Muitas vezes, as pessoas não querem ouvir a verdade. Meu irmão, muitas vezes eu não quero ouvir a verdade. Porque a verdade nos confronta. Mas olha aqui para você ver. Nós temos que ser santo. Nossa vida, nosso modo de viver tem que ser em santidade. Para honrar e engrandecer o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E eu não vou dar ênfase isso aí para pessoas que saem da igreja por causa do pecado do irmão. Tá difícil? As coisas lá é diferente? Levante você com uma voz verdadeira naquele lugar. Eu te garanto que se você estiver na verdade com Cristo e aquele lugar estiver muita gente ali que só estão querendo trazer uma heresia para aquele lugar, você vai fazer a diferença naquele lugar. Com Jesus é maior que multidões. Então nós vemos aqui que o Senhor, Ele quer que nós sejamos santos. Aí, quando nós vamos aqui, nós vemos o Novo Testamento, né? Sabe por que eu fui direto para o Novo Testamento? Para esses modinha, né? Os pregadores modinha, essas pessoas que não gostam, que falam que nós não podemos julgar, assim, que nós não podemos pregar isso, que isso aí está fora de cogitação, que nós temos que pregar o amor, mas a maior prova de amor que Jesus nos deu foi morrer naquela cruz por causa do meu e do seu pecado, que era impagável por nós. Ele sofreu a punição da ira de Deus. Existe prova de amor maior que isso? Não. Aí, que gracinha, né? Você acha que o Senhor não vai cobrar isso um dia? Se nós continuarmos andando na prática do pecado, mentindo, fazendo tudo aquilo que o Senhor não se apraz. Porque o pecado, meu irmão, ele não é desagradável a Satanás, ele é desagradável a Deus. Teve que alguém morrer pelos nossos pecados. Ou você não parou para pensar nisso? É por isso que nós queremos nos santificar, porque aquele que morreu por nós, ele nos constrange. Porque ele não pecou, ele não tinha pecado. Mas ele teve que morrer para os bonzão aqui de hoje. Oh, eu tenho uma unção enorme, né? Eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou de multidões. Seja de multidões, seja do que for, mas pregue a verdade. As pessoas estão precisando ouvir a verdade, mas não vão me gostar de mim, vão me rejeitar. É melhor ser rejeitado na verdade do que ser ovacionado na mentira. Então, meus irmãos,
Eu trouxe já no Novo Testamento sobre santidade, porque eu sei que uns vão falar assim: esse negócio não existe mais, isso é só do Antigo Testamento. Mas eu estou te trazendo aqui agora sobre o Novo Testamento, santidade. Então agora vamos para o Antigo Testamento. Você vê que nosso Deus não muda. Em Levítico, aleluias. Aqui, ó, no livro de Levítico, né? Vamos ver se eu acho aqui. Ó. Vamos ver aqui, ó. No livro de Levítico aqui também fala sobre a santidade, né? Aqui, ó. Fala aos filhos de Israel: eu sou o vosso Deus. Não fareis conforme a obra do Egito, em que habitais, e fareis conforme as obras da terra de Canaã, para a qual eu levo, e nem andareis nos seus estatutos, né? Aqui fala assim, meus irmãos, eu estou procurando aqui, eu vou encontrar aqui, mas o Senhor fala assim, ó, que Ele é santo e Ele quer que o povo seja santo. Olha aqui para você, ó, vê, ó, Levítico 19, fala a toda a congregação dos filhos de Israel, sereis santos, porque eu, o Senhor, vosso Deus, eu sou santo. Pai do Senhor, irmão Evaristo. Então, meus irmãos, nós temos que ser santo. Esse cabelo branco é muita dor de cabeça, irmão Evaristo. Hoje você tá apacentando ovelhas, não é fácil, né? Mas Deus está nos dando graça. Mas experiência também, né? Deus te abençoe, feitiço de guerra comigo. Deus abençoe a sua vida, viu? Então, meus irmãos, aqui também Levítico 19 fala sobre santidade. Então, como que você quer que uma pessoa acredite em você se você não anda em santidade? Porque o nosso Deus, ele requer isso de nós. Aí casa uma vez, descasa, casa duas, descasa, casa três, descasa. Aí inventa que o Senhor já liberou divórcio, Deus não liberou divórcio. Ele fala que é pela dureza dos nossos corações, né? Aí o cidadão, irmãos, eu tenho que falar mais de nós que estamos na frente da obra, que nós que somos líder, nós que falamos que somos cristão e nós que falamos que conhecemos o livro da lei. Porque como que você conhece o livro da lei se você não pratica a lei? Você pratica a lei do homem. Por exemplo, eu já vi cristão falar que ele ama o aborto. E isso, diante de Deus, é o maior pecado que tem. E engraçado, eu vi uma mensagem tão legal esse dia falando assim, ó, que engraçado, aqueles que defendem o aborto tiveram a chance de nascer. Né? Olha para você ver. Porque, meus irmãos, é uma vida. É uma vida que está ali. Aí vamos pegar, meus irmãos, tudo aquilo que a Bíblia condena. A Bíblia fala que nossas vestes não podem trazer escândalo. A Bíblia fala que nós não podemos defraudar o nosso irmão. A Bíblia fala que nós não podemos odiar o nosso irmão. A Bíblia fala que nós temos que amar uns aos outros. Agora olha para você ver. Muitos não amam mais uns aos outros. Se você prega a verdade, viram a cara para você. Se você tenta trazer o evangelho de santidade, você é santarrão. Se você quer se andar bem vestido, você quer aparecer, você é um cara que acha que é maior que todo mundo, né? Aí acho que você não tem humildade, mas eu quero dizer para você, a humildade está no coração e não naquilo que nós temos. Mas eu prefiro, como eu digo, uma mulher bem vestida do que uma mulher quase nua.
Porque a palavra de Deus fala assim que tanto aquela que sensualiza e tanto aquele que se deixa ser sensualizado, os dois, se não se arrependerem, estão de passos largos para o inferno. Aí é para você ver o amor. O amor do Senhor é verdadeiro. Aí tem pessoas que falam assim, não, você não pode julgar as pessoas, falar a verdade das pessoas. Quem quiser viver no pecado, viva. Se quiser viver daquele jeito, viva. Mas a palavra de Deus fala assim, que quando você vê o teu irmão pecar e não repreender ele, e não alertar ele, para que ele se arrependa e volte, você está cometendo um pecado gravíssimo você está cometendo um pecado de omissão. Você não está alertando o teu irmão. É a mesma coisa de você estar vendo o abismo ali, teu irmão está indo de passos largos para cair no abismo, e você não vai falar para ele, tem um abismo aí. Ei, meus irmãos, apóstolo Paulo, quando ele começa a escrever as cartas dele, ele fala assim, eu acho muito lindo que ele fala assim, exortar-vos uns aos outros. Hoje, você não pode exortar ninguém. A pessoa já vem com essa conversinha. Não me julgue. Então vamos parar de julgar o pedófilo. Então vamos parar de julgar o matador. Então vamos parar de julgar o assassino. Então vamos parar de julgar todo tipo de abominação. Vamos parar de julgar. Vamos parar de julgar então. Porque se nós não podemos falar e não julgar nesse sentido, que esse julgar que nós falamos não é condenação. Você está expondo o erro e está trazendo a solução para a pessoa. Lógico que Deus perdoa uma pessoa que anda na prática do pecado. Se ela se arrepender e confessar e abandonar, ela vai alcançar misericórdia. Mas então nós temos que entender. Então, meus irmãos, porque aqui, a palavra julgar, meus irmãos, eu quero dizer uma coisa para você. Quando nós lemos, não julgueis para que não seja julgado. Ali, meus irmãos, não é ato de condenação. Todo julgar na Bíblia não está no ato de condenar. Você está entendendo? Não é ato de condenação. Você está me condenando. Não, quem te condena ou te absorve é só Deus. E isso depende só de você. Agora, quando alguém te chega com a palavra diante de Deus e está falando para você que a tua prática está errada, e se estiver vazada na Bíblia está errada, ele está te ajudando. Ele não está te condenando. Agora, se você continuar nessa prática, para nós que estudamos a palavra de Deus e vemos cada situação, meus irmãos, se não se arrepender até o fim, eu vou dizer para você, você tem um grande, você pode ter você pode sim ir para o inferno por não se arrepender. Por exemplo, quando alguém chega e nos confronta com a verdade, a tendência nossa é não gostar. Mas você já viu na igreja quando eles começam? Olha, o anjo desceu aqui, Deus está te abençoando, as coisas estão acontecendo. Eu vou falar e vou determinar quem somos nós, meu irmão, para falar e determinar. Olha aqui, eu não acredito em nada desse negócio de determinar. Já determinaram tanta coisa na minha vida, tanto boas quanto más. E não é por causa que a pessoa falou que as coisas aconteceram. É eu que tenho que me posicionar diante de Deus. Agora que Deus responde, usa os profetas, sim. Se você é uma pessoa chegada a Deus, Deus se revela para você numa boca de alguém, do jeito que for. Mas eu quero dizer para você, se você não tem santidade, já está separado de Deus. Se você não ora, se você não jejua, se você não mata a tua vontade, mas pega a tua cruz todo dia e segue Jesus. Qual que é a cruz que você tem que levar? Qual que é a cruz que nós temos que levar?
Para mim, meu irmão, a minha cruz que eu tenho que levar é todo dia fugir da prostituição, do adultério, da mentira, da calúnia, de muita coisa, da ira. Esta é minha cruz. Minha cruz é todo dia brigar contra aquele Juliano que foi descido nas águas e que quer voltar ativa. E como que eu brigo com esse Juliano? Orando, jejuando, lendo a escritura. Porque não adianta. Não adianta. Nós temos que ser santo. Amém? Nós temos que ser santo. Nós temos que ser separado. Quem já viu uma jovem falar que ela é santa, separada, que ela é de Cristo, ela dorme com o teu namorado antes de casar. Isso é fornicação. Como que pode uma mulher e um homem que fala que são de Deus, são cristãos, estão vivendo amasiado, ou muitas vezes estão dizendo que estão orando para casar, mas já estão tendo relação sexual? E isso diante de Deus é abominação? Quer que eu te fale o que está? Gálatas. Em Gálatas fala sobre isso. Então, nós temos que ser santo. Nós temos que ser separados. Você lembra quando o Senhor ia dar a vitória para Josué, antes deles atravessar o rio? Que ele falou assim, ó, santificai-vos hoje, que amanhã farei maravilha no meio de vós. Olha para você ver, santificai-vos. Ele quis dizer, separem para mim, orem, me busquem. Então, meus irmãos, nós temos que estar na Bíblia. Meu irmão, eu vou te falar algo de verdade. Se você estiver numa prática de pecado e chegar alguém e falar para você que Deus está te abençoando, é mentira. É mentira. É mentira. Deus está querendo é que você mude. Para que Ele seja o Senhor da tua vida. Aí sim Ele vai começar a mudar a sua vida e vai começar a te abençoar. Muitos querem pregar sobre a vitória de Jó. Mas Jó era santo. O próprio Deus fala sobre Jó. Que ele era um homem íntegro, reto, temente a Deus e se desviava do mal. Perdeu os filhos, perdeu as finanças, perdeu tudo aquilo que ele perdeu. Os amigos vieram, entenderam errado o que estava acontecendo com ele, começaram a blasfemar, a caluniar ele. E no final, ele fala assim, ó, antes eu ouvia, mas hoje os meus olhos te veem. Ele fala assim, ó, antes eu não conhecia o Senhor como eu conheço hoje. E a palavra de Deus fala que nisso tudo, Jó foi honesto, sincero e verdadeiro diante de Deus. Aí fala que Deus, o próprio Deus, ele restituiu, ele mudou o cativeiro de Jó. A paz do Senhor, Elisângela. Ele mudou o cativeiro de Jó. Mas antes, meu irmão, ele deu as características de Jó. E quando nós falamos de características, nós falamos de atributos de Deus, imutáveis. Santo, ele é. Sempre será. Amor, sempre será. Justiça, sempre será. Porque quando nós estudamos sobre atributos de Deus, que é onisciência, onipresença, onipotência, essas três palavras que eu te falei, amor, santidade e justiça, elas andam entrelaçadas, juntas. Elas andam juntas. Elas andam juntas. E aí você me fala, mas nós não somos justos. Então por que que Deus nos absorve? Pela justiça de Cristo. Porque você tem fé em Cristo. Então, meus irmãos, Deus abençoe o irmão Varisto. Eu quero dizer para você uma coisa. Nós precisamos de santidade. Você pode cantar, você pode louvar, você pode pregar, você pode ser uma pessoa de bom coração que faz muitos
trabalhos sociais, você pode ser uma pessoa que está todo dia na igreja, você pode ser uma pessoa que está 24 horas limpando a igreja, ou você pode fazer de tudo, você pode fazer de tudo, meu irmão. Se você não nasceu de novo, não entregou sua vida a Jesus, não se arrependeu dos seus pecados, você não vai herdar a salvação. Não vai. E essa palavra, ela tem sumido de cima dos púlpitos. Mas eu quero dizer para você que Deus está levantando uma geração que pregue a verdade a tempo e fora de tempo. Não importa. Porque sonho nós temos. Mas nós temos que viver primeiro o sonho de Deus. Qual que é o sonho de Deus para a tua vida? Salvação. Deus quer te usar no louvor? Sim, mas primeiro Ele quer te salvar. Deus quer te levar usar para limpar a igreja ou fazer tantas coisas na igreja? Sim, mas primeiro Ele quer te salvar. Ah, mas Deus me prometeu que Ele um dia vai me dar um carro. Se Ele não voltar, Ele te dá o carro. Mas você tem que andar com Ele, na verdade. Não adianta. Ah, bate a mãozinha na cabeça aí. Eu já vi muito isso. Põe a mão na cabeça aí. Deus está te abençoando. Ah, eu vou falar o teu CPF aí. Meu irmão, isso é espírito de engano. Para que o Senhor vai ficar revelando CPF? Número de CPF? Para nada. Mas eu quero dizer quando que é o verdadeiro profeta. Deus mostra o oculto escondido para ele. Ele te fala, mas ele não deixa você ir vaga. Ele te dá a direção. E eu nunca vi na Bíblia as pessoas mais serem abençoadas por Deus do que andando em obediência. Eu já vi as pessoas só sendo abençoadas andando em obediência, andando com Deus, porque a palavra de Deus fala que as bênçãos, elas nos acompanham. Por quê? Porque o dono da bênção, o abençoador, é o nosso pai, ele é o nosso amigo. Então não se engane. Não se engane. Não se engane, meus irmãos. Ora, já arrancaram muitos profetas de cima de púlpito. Já não estão querendo mais dar voz ativa para aqueles que pregam sobre salvação. Mas eu vou te dizer uma coisa. A roda está girando aí. E o Senhor está começando a mudar esse negócio. Porque santidade ainda convém à igreja. A igreja é uma instituição construída e constituída por Deus. Ela foi constituída por Deus. Ela foi constituída em cima da rocha, que é Jesus Cristo. Ele fala para Pedro, tu és Pedro. Mas sobre essa pedra ele apontou para ele. Jesus apontou para si mesmo. Eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus é o dono da igreja. Jesus é o dono da ovelha. Jesus está com tudo no controle. Porque ele disse que foi-lhe dado todo o poder, tanto no céu, na terra e debaixo da terra. Nada sai do controle de Jesus. Nada. Nada, 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 nada. Então, que nós fiquemos com esta palavra esta noite. Eu quero dizer para você, isso serve para mim também. Se nós não andarmos na vida de santidade, nós não agradaremos a Deus. Não agradaremos. Não agradaremos. E se nós não abrirmos nossa boca para começar a condenar o pecado, para ajudar as outras pessoas a vir para a luz, para confrontar as pessoas, porque o Senhor nos confronta todo dia. Primeiro eu digo para mim, todo dia o Espírito Santo me confronta, para me ser melhor. Eu tenho que ser melhor amanhã do que eu sou hoje, porque eu estou no processo de santificação, e você também. A palavra de Deus fala assim, ó, que sem santificação ninguém verá a Deus. É um processo. Hoje eu sou santo, amanhã eu sou mais santo ainda do que hoje. Depois da manhã eu sou mais santo ainda. Sou separado para Deus. Então não vou me embaraçar com as coisas deste mundo. Amém? Que Deus possa estar abençoando a vida de cada um que entrou nessa live. Eu não posso falar o nome de todos. Elisângela está aqui.
porque é muita gente. Eu vou dar um joinha lá. O Evaristo também estava, né? O Diego, Deus abençoe, meu amigo Diego. Ângela, né? Quem mais aqui? A Natália Magalhães. Elias Oliveira. É muita gente, muita gente. Eu fico muito feliz. Edilene Olenir, a irmã Nete, que Deus abençoe, né? É bastante gente, meus irmãos. Luciene, que Deus abençoe. O pastor Márcio, a Laís, né? Marisa, Isabel. O meu irmão Luciano, Deus abençoe. O pastor William, a Elaine. Eu vou fazer uma oração para nós encerrarmos essa palavra desta noite. Parece que a irmã Keila acabou de entrar aí. Deus abençoe sua vida, irmã Keila. Que é lá do nosso ministério. Então eu quero estar fazendo uma oração, né? Pedindo a Deus que possa nos abençoar de verdade, como Ele quer, não de qualquer jeito. E a maior bênção é a salvação. E as demais coisas nos serão acrescentadas, se Jesus não voltar antes. Acabou de entrar mais alguém aí. Qual que é o teu nome? Dá um joinha aí. Então, eu quero fazer uma oração. Se você quiser compartilhar essa live, fica à vontade. Se não quiser também, não tem problema. Só de você ter assistido, já estou feliz. Porque o intuito de gravar live é falar em vidas, em almas, né? Então é para isso que a gente usa as ferramentas que o Senhor tem dado para nós, né? Porque mesmo jeito que essa ferramenta é uma bênção para aqueles que são luz, é trevas para aqueles que não são. Mas eu creio que hoje está sendo um canal de bênção. Continue em santidade. Se você não pratica santidade, peça ao Senhor, se converta, entrega a vida ao Senhor, comece a andar com novidade de vida. Irmão Juliano, é fácil? Não é fácil. Andar em santidade não é para qualquer um. É por isso que andar em santidade é só para quem anda com Jesus. Só para quem tem o Espírito Santo. Porque Ele nos convence do pecado, da justiça e da ira que está por vir em toda a humanidade. Vamos estar fazendo oração, né? Soberano Deus, eterno Pai, meu Deus, muito obrigado por esta palavra. A sua palavra diz, meu Pai, para nós sermos santos, porque o Senhor é santo. A tua palavra diz, meu Pai, que sem santidade ninguém pode agradar ao Senhor. A tua palavra diz que sem santificação, que é um processo, Senhor, contínuo de santidade, nós não poderemos ver o Senhor naquele dia. E o Senhor diz para o povo de Israel, seja santo, porque eu, Senhor Deus, sou santo. O Senhor diz para Josué, santificai-vos hoje, que amanhã farei grandes coisas no meio de vós. Oh, meu Pai, o Senhor chamou um povo separado, um povo escolhido, um povo que anda em santidade, em separação e obediência, que a vida da pessoa anda através da Bíblia, em acordo com a palavra do Senhor. Meu Pai, que esta live, meu Pai, e que essa palavra que o Senhor colocou sobre as minhas bocas, possa trazer vidas, que pessoas possam, Senhor, ser, meu Pai, confrontadas, que pessoas possam olhar para esta palavra e possam, Senhor, ter uma mudança de dentro para fora. Em nome de Jesus, eu agradeço a cada um, em nome de Jesus, que o Senhor abençoe, meu Pai, que o Senhor salva, que o Senhor cura, que o Senhor liberta e que o Senhor leve para morar no céu. Assim, Senhor, eu já despeço essa noite te agradecendo. Em nome de Jesus, amém. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe a cada um de vocês. Você que chegou agora, volte, assista essa live. Eu sei que ela será muito edificante para a tua vida. Compartilhe com um amigo seu, com uma amiga sua, né? Com o teu marido, com o teu filho. Eu quero deixar o convite. Eu sou do Ministério Madureira, que fica ali na rua Nossa Senhora de Fátima, 656, no bairro Coimbras. Próximo ali à rua Pirapora. Se tiver, assim, sentindo o teu coração de fazer uma visita à nossa igreja, as portas estão abertas. Lá os cultos são dia de quarta, sexta e domingo. Quarta, a partir das 7h30.
E na sexta, culto de ensino com o pastor Guilherme, primeiro pastor da igreja. O culto lá começa às 7h30 também, dia de sexta. E aos domingos começa às 7 horas. Estão todos convidados. Aquele que sentir no coração, vá até a igreja. Lá terá uma palavra maravilhosa para a sua vida. Independente de quem pregar lá, porque a igreja é uma igreja que tem palavra. Então que Deus abençoe a cada um de vocês. A paz do Senhor e fica com Deus.